A Ilha do Dr. Moreau, H. G. Wells, capítulo 6, Os barqueiros de aparência maligna. Mas os habitantes da ilha, quando viram que eu estava de fato à deriva, ficaram com pena de mim. Movia-me lentamente na direção leste, me aproximando da ilha pouco a pouco, e percebi com alívio histérico que a lancha tinha dado meia volta e retornava para me pegar. A embarcação estava totalmente carregada e, quando chegou mais perto, vi o companheiro grisalho e corpulento de Montgomery sentado todo espremido em meio aos cães e vários caixotes perto da vela de popa. O sujeito me encarava fixamente, sem falar nem se mover. O negro deformado me olhava da proa, perto da onça parda. Havia mais de 3 homens ao seu lado, sujeitos estranhos com aparência de brutos para quem os cães de caça rosnavam de maneira selvagem. Montgomery, que estava no leme, aproximou a embarcação de mim e, apanhando a corda de atracação para me rebocar, amarrou o bote à lancha, pois não havia mais espaço a bordo. A essa altura eu já estava recuperado do momento de histeria e respondi a seu grito com alguma bravura que ele me chamou. Nossa, deixa eu ler. Quando ele me chamou, contei que o bote estava quase cheio d'água e ele me atirou um balde. Fui jogado para trás com o tranco quando a corda se estendeu entre as 2 embarcações. Por algum tempo me ocupei de tirar a água com o balde. Foi só quando consegui fazer baixar o nível da água, que tinha entrado por cima da beirada do bote, pois o casco estava em perfeito estado, que tive tempo para observar outra vez as pessoas a bordo da lancha. O sujeito grisalho, percebi, ainda me encarava fixamente, mas dessa vez com uma expressão de certa perplexidade. Quando os meus olhos encontraram os seus, ele baixou a cabeça para observar os cães de caça sentados entre seus joelhos. Era um homem robusto, como mencionei, com uma testa avantajada e feições bem demarcadas. Os olhos, porém, tinham as pálpebras caídas tão comuns com a idade avançada, e a boca curvada para baixo nos cantos lhe conferia uma expressão de determinação impacável. Ele conversava com Montgomery em um tom baixo demais para que eu ouvisse. Meus olhos passaram dele para os 3 homens e a estranha tripulação que formavam. Vi apenas seus rostos, mas havia algo de estranho em sua aparência. Eu não sabia exatamente o que me provocava uma grande aversão. Olhei mais atentamente para eles e a má impressão não passou, embora eu não conseguisse identificar o motivo. Eles me pareciam pardos, mas seus membros estavam cobertos por um tecido branco, fino e encardido, inclusive nos dedos das mãos e nos pés. Eu nunca tinha visto homens com o corpo tão coberto, e no caso das mulheres só conhecia hábitos assim no Oriente. Eles usavam turbantes também, por baixo dos quais direcionavam seus rostos de elfos para mim, com queixos protuberantes e olhos reluzentes. Os cabelos eram pretos e grossos, quase como crinas de cavalos, e eles pareciam, apesar de sentados, ter uma estatura superior a qualquer outra raça de homens que tive a oportunidade de ver. O sujeito grisalho, que devia ter mais de 1,80 m de altura, parecia mais baixo que todos os 3. Mais tarde descobri que nenhum deles era mais alto que eu, porém seus troncos eram anormalmente alongados e da cintura para baixo eram atarracados e curiosamente deformados. Sob qualquer ponto de vista eram incrivelmente feios, e por cima de suas cabeças, sob a vela dianteira, encontrei o rosto negro do homem cujos olhos brilhavam no escuro. Os olhares dos homens encontraram o meu, e primeiro um e depois os demais viraram a cabeça e começaram a me espiar de uma forma estranha e furtiva. Então me ocorreu que talvez eles estivessem incomodados e voltei minha atenção para a ilha da qual nos aproximávamos. Tinha um relevo baixo e era coberta por uma vegetação cerrada, composta principalmente pelas inevitáveis palmeiras. De um determinado ponto, uma nuvem branca e rala de vapor subia inclinadamente até uma altura imensa e então flutuava para longe com uma pena caída de pássaro. Já estávamos nos domínios de uma baía extensa, ladeada à esquerda e à direita por um promontório baixo.
O chão da praia era de uma areia cinzenta e opaca, e logo adiante havia uma elevação que ficava a cerca de 20 ou 30 metros acima do nível do mar, preenchida por árvores esparsas e vegetação rasteira. Na metade da elevação havia um cercado quadrado de pedra, que mais tarde descobri ser feito em parte de coral e em parte de pedra-pomes. Era possível ver dois telhados inclinados de palha dentro do cercado. Um homem nos esperava na beira da água. Enquanto ainda estávamos distantes, imaginei ter visto outra daquelas criaturas grotescas se movimentando entre os arbustos na encosta. Porém, não vi ninguém por lá quando cheguei mais perto. O homem tinha altura mediana e um rosto escuro e negroide. A boca era larga, com lábios quase inexistentes, os braços eram extraordinariamente finos, os pés eram compridos e as pernas curvadas. Ele se mantinha imóvel, com o rosto de feições toscas voltado para nós. Estava vestido como Montgomery, e seu companheiro grisalho com jaqueta e calça de sarja azul. Quando nos aproximamos um pouco mais, o indivíduo começou a correr de um lado para o outro pela praia, fazendo gestos dos mais grotescos. Ao ouvir uma palavra de comando de Montgomery, os 4 homens na lancha se levantaram com movimentos peculiares e desajeitados e baixaram as velas. Montgomery manobrou a embarcação até um cais pequeno e estreito escavado na praia. O homem à beira d'água veio correndo na nossa direção. O que chamei de cais, na verdade, era só uma vala comprido bastante para, naquela fase da maré, permitir que a lancha atracasse. Ouvi o som da proa contra a areia. Impedi com o balde que o leme de direção da lancha atingisse o bote, e soltando a corda que me rebocava, atraquei. Os 3 trabalhadores, com movimentos dos mais desajeitados, cambalearam até a areia e começaram a desembarcar a carga, auxiliados pelo homem na praia. Chamou minha atenção especialmente a curiosa movimentação das pernas dos 3 barqueiros, cobertos dos pés à cabeça. Não era rígida, e sim distorcida de alguma estranha maneira, quase como se as juntas estivessem no lugar errado. Os cães ainda rosnavam, puxando as correntes para tentar perseguir os 3, enquanto o sujeito grisalho desembarcava atrás deles. Os 3 grandalhões falavam entre si com estranhos sons guturais, e o homem que nos esperava na praia começou a conversar animadamente com eles, em uma língua estrangeira, pelo que pude notar, enquanto carregavam alguns fardos empilhados perto da popa. Eu já tinha escutado uma voz como aquela em algum lugar, mas não conseguia me lembrar onde. O sujeito grisalho estava no meio dos cães, que latiam alto, berrando ordens por cima da balbúrdia. Montgomery, depois de sair do leme, desembarcou também, e todos começaram a trabalhar na descarga das mercadorias. Eu estava fraco demais, em virtude do longo jejum e do sol implacável sobre a cabeça descoberta, para ter alguma serventia. Nesse momento, o sujeito grisalho pareceu se lembrar da minha presença e veio até mim. Você parece estar sem comer há um bom tempo, ele comentou. Seus olhos miúdos brilhavam sob as sobrancelhas grossas. Devo me desculpar por isso. Agora você é nosso hóspede e devemos cuidar de seu conforto, apesar de ser uma visita indesejada. Ele olhou bem para mim. Montgomery falou que você é um homem instruído, Sr. Prendick, com conhecimentos científicos. Posso saber o que isso significa exatamente? Contei a ele que passara alguns anos no Royal College of Science e que fizera algumas pesquisas no ramo da biologia sob a orientação de Huxley. Ele ergueu as sobrancelhas levemente ao ouvir isso. Isso muda um pouco a coisa de figura, Sr. Prendick, respondeu com um tom ligeiramente mais respeitoso. Na verdade, somos biólogos por aqui. Isto é um laboratório de biologia, em certo sentido. Seus olhos se voltaram para os homens de branco que estavam transportando apressadamente a onça parda para o cercado quadrado. Eu e Montgomery, pelo menos, ele acrescentou. E então, quando você vai conseguir ir embora, eu não sei. Estamos fora das rotas para qualquer lugar. Vemos um navio por aqui só uma vez por ano, mais ou menos.
Ele me deu as costas de forma abrupta, passou pela praia onde estava seu grupo e, penso eu, entrou no cercado. Os outros dois homens empilhavam os caixotes menores junto com Montgomery em uma carroça baixa. A lhama ainda estava na lancha, junto com os coelhos. Os cães ainda estavam amarrados aos mastros. Depois de empilhar as coisas, os três homens começaram a puxar a carroça, que devia ter mais ou menos 1 tonelada, na direção de onde tinham carregado a onça parda. Nesse momento, Montgomery os deixou e, vindo até mim, estendeu a mão. Da minha parte, fico contente, ele falou. Aquele capitão era um tolo. Teria tornado as coisas dificílimas para você. Foi você que me salvou de novo, comentei. Não necessariamente. Você vai considerar esta ilha um lugar infernal, posso garantir. E eu tomaria muito cuidado se fosse você. E ele... Montgomery hesitou e pareceu ter mudado de ideia sobre o que ia dizer. Queria que você me ajudasse com os coelhos, ele falou. Seu modo de proceder com os coelhos foi bem singular. Fui andando na água com ele e o ajudei a transportar uma das gaiolas para a praia. Assim que fizemos isso, ele abriu a porta e inclinou a gaiola para o lado, lançando seu conteúdo vivo ao chão. Os animais caíram uns por cima dos outros. Ele bateu palmas e os bichos saíram aos pulinhos. 15 ou 20 deles, estimo eu, pela praia. Cresçam e se multipliquem, amiguinhos, disse Montgomery. Se espalhem pela ilha. Temos enfrentado certa escassez de carne por aqui. Enquanto os animais sumiam das vistas, o sujeito grisalho reapareceu com uma garrafa de conhaque e algumas bolachas. Para manter Prendick de pé, ele disse, em um tom um pouco mais íntimo do que o anterior. E eu não respondi, mas ataquei as bolachas imediatamente, enquanto o sujeito grisalho ajudava Montgomery a soltar mais algumas dezenas de coelhos. Os três grandalhões, porém, subiram para casa com a onça parda. No conhaque eu nem encostei, porque sempre fui abstêmio a vida toda. Capítulo 7. A porta trancada.